O papel do Espírito Santo na revelação divina. Como o Espírito nos ajuda a entender a palavra de Deus e como conduz o ensinamento da igreja? Esse é o tema de hoje, da Questão de Deus. Sejam bem-vindos, Léo. Obrigado, gente. Muito obrigado por Everson. Vocês estarem Olá, muito obrigado. Como é que vocês estão? Bem, graças a Deus. Ansiosos pelo tema, né? A gente tá... Nossa, tem muitas ideias boas pra gente trazer pra vocês, né? A gente tá tendo um bom feedback também das pessoas que estão acompanhando, tanto, né, remotamente, que escrevem nos comentários, assim também como os amigos que nós temos visto aí, né, na igreja, etc., que sempre também tem dado um bom retorno, um feedback interessante pra gente que tá fazendo os temas, né? E a gente fica aberto, né, pra vocês trazerem também questões que vocês querem que a Questão de Deus Podcast venha trazer aqui também durante os episódios, lembrando que a gente grava uma vez por semana, né? E o tema de hoje a gente quer deixar aberto aí para várias questões, mas eu queria deixar para vocês falarem um pouco também. Eu acho que uma coisa importante, Tarcísio, lembrar assim, que qual é a sua questão de Deus, né? Deixa, o Tarcísio acabou de falar, deixa aí no comentário qual é a mensagem, o que você quer ouvir, qual é a sua dúvida. Exatamente, nossa. Que o Everson vai responder. Brincadeiras, vou tentar. E legal que não é ensaiado, né? Assim, lógico, a gente sempre pensa nos temas, tal, que tema que a gente pode abordar, tal, mas chega aqui, né? Isso que é legal, né? A coisa por se emoção. Transforma, né? Por emoção, né? Por emoção. Eu tenho uma pergunta mais pra gente inaugurar, pra gente estrear esse episódio, na verdade, né? Porque falar de Deus é sempre um tema inesgotável, enfim, a gente tá vendo que cada vez que a gente aborda os temas vem novas propostas e questões, e uma questão aumenta mais 10, mais 20, mais 30, né? É mais ou menos assim, né? E eu queria fazer essa primeira pergunta já pro Everson aqui também, pra gente esquentar os motores aqui nessa temática, né? E perguntar um pouco a respeito, né, do Espírito Santo na revelação da palavra de Deus, né? Como que vem... Eu acho que um overview é importante nesse começo, um resumo, né? Na verdade, só para a gente tentar entender um pouco o contexto antes da gente entrar no assunto principal. Por exemplo, porque o Espírito Santo vem trazendo esse cuidado com a palavra de Deus, né? A gente sabe que desde do início mesmo, né? Essa preocupação em revelar Jesus Cristo, em revelar a salvação, e também não só isso, né? Do Espírito Santo conosco hoje. Eu acho que é isso que a gente vai entrar nesse tema também um pouquinho mais para frente, né? Então eu queria perguntar para o Everson o que ele pode falar a respeito disso. Muito bem, Tarcísio. Quando se fala do Espírito Santo, já há um toque especial no meu coração, né? Eu, assim, acho que é um tema que eu tenho uma certa predileção, né? Porque é algo que eu tenho sempre buscado, a presença do Espírito Santo na minha vida, e o motivo da minha oração sempre é ser cheio do Espírito Santo, né? Então, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus, né? O Espírito Santo é aquilo que a gente chama de terceira pessoa da Trindade. Deus se constitui como Deus em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Deus Pai é Deus, Deus Filho é Deus, Deus Espírito Santo é Deus. Os três formam um único Deus, eterno por toda a eternidade, que existe em três pessoas. Então, o Espírito Santo tem um papel distinto do Pai, que tem um papel distinto do Filho na relação com a obra criada. Então, o que a gente entende é que o Espírito Santo de Deus, ele é a presença de Deus, é uma pessoa, e é a presença de Deus habitando em nossas vidas hoje. O Espírito Santo, ele existe eternamente como sendo Deus, e ele tem o seu papel na obra da criação. Ele inspirou, um dos papéis do Espírito Santo é inspirar os seres humanos que escreveram a Sagrada Escritura, ou seja, a Bíblia. Então Paulo fala que o texto da Escritura é inspirado por Deus. A palavra inspirado é um pouco diferente do inspirado que a gente usa no dia a dia. Inspirado aí é uma palavra que vem do grego theopneustos, que significa soprado para fora por Deus. Então nós dizemos que Deus soprou para fora
de si no ser humano as Escrituras, e os homens a então escreveram. É interessante porque a palavra soprar tem a ver com pneumatos, que é a mesma palavra para espírito. Então, vento, ar, espírito é uma palavra só no grego. Então, o vento de Deus, o Espírito de Deus foi soprado na consciência dos seres humanos para que eles escrevessem a Bíblia. Então nós vemos que a Bíblia ela é inspirada por Deus e por isso ela é isenta de erros, ela é isenta da ação humana que pudesse degenerá-la ou destruí-la ou então manchá-la. A Bíblia é perfeita. É a revelação pura da palavra de Deus para nós. Nós vemos que Deus se revela não somente através das Escrituras. Deus se revela de algumas formas. Por exemplo, Deus se revela na obra criada. O salmista diz que os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, assim, na obra criada, Deus se revela como um ser criador todo-poderoso. Nós já falamos isso aqui em outros podcasts. Mas verdade. A Bíblia é a revelação que a gente chama de revelação especial. Quer dizer, quando você olha para a natureza, você percebe que existe um Criador. Mas qual é a vontade desse Criador? Como é a relação desse Criador conosco? Qual é a nossa condição em relação a esse Criador? Então isso tudo vai ser respondido na Bíblia, que é a palavra de Deus. Então, o Espírito de Deus, ele inspirou os autores para escrever a Bíblia. A Bíblia foi escrita, como vocês sabem, em grego, o Novo Testamento. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, uma parte dele, pequenas porções, em aramaico. E a Bíblia foi escrita basicamente num período de cerca de 1500 anos. Do primeiro escritor até o último escritor da Bíblia, nós temos um lapso, um espaço de tempo de cerca de 1500 anos. E ela foi escrita por mais ou menos 40 autores. Eu digo mais ou menos porque tem alguns livros na Bíblia que eles são anônimos. Não dá para a gente saber exatamente quem foi que escreveu. Outros livros são dados os nomes de quem escreveu, mas alguns não. Então a gente calcula mais ou menos cerca de 40 autores que escreveram a Bíblia de forma sobrenatural para o nosso coração. Já falei demais aí. Não, a gente adora e realmente é bem mais denso, né? Tudo que a gente vai nesse tema tem muita coisa legal para abordar, né? E com o Espírito Santo não é diferente e pelo que você falou também desse cuidado, né, com a palavra de Deus, eu acho que é uma questão importante, né? Com certeza, eu acho que é fundamental a gente ter a oportunidade de pensar a obra, né, do Espírito nas nossas vidas aí, no dia a dia, nas nossas ações. E aí, Everson, eu tenho uma dúvida, aquela dúvida, né? Sempre eu com as minhas perguntas. Que bom, ótimo. Todos nós. Em que momento desse tempo histórico aí da Bíblia que o Espírito Santo é apresentado assim dentro do texto? Bom, nós temos o Antigo Testamento, ele fala do ruá. Ruá é uma palavra no hebraico que significa espírito, né? Ele não está claramente, ele está ali quando a gente olha do Novo Testamento, com a consciência que nós temos do Novo Testamento. Olhando para o Antigo Testamento, a gente consegue perceber o Espírito de Deus desde os primórdios da criação. Né? Então, no princípio, né, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus, o ruá, pairava sobre a face das águas. Esse pairava é uma palavra no hebraico que é como se uma ave estivesse pairando sobre o seu ninho, estivesse cuidando, chocando os ovos ou cuidando dos seus filhotes que estão ali no seu ninho. Então o Espírito de Deus ele já é apresentado logo no início de Gênesis, mas como uma pessoa, como alguém que está fazendo uma obra específica, nós não vemos claramente no Antigo Testamento. Ele vai aparecer mais, ele está no Antigo Testamento por todos os lados, você vai ver o próprio salmista dizendo, não afaste de mim teu Espírito.
Você vai ver ele ali, mas assim, a revelação nós vemos que ela é progressiva, ela vai crescendo aos poucos. Então quando chega no Novo Testamento, nós vamos ter uma consciência muito mais clara de quem é o Espírito Santo. O Novo Testamento, inclusive, traz uma palavra específica para o Espírito Santo, que é o parácletos, no grego. Pará é uma preposição que significa ao lado de. Parácletos seria aquele amigo da pessoa que está ao seu lado para ajudar. Por isso, as nossas traduções às vezes trazem como consolador. O Espírito Santo é o outro consolador. Conselheiro, né? Conselheiro, também, né? É aquele que está ao lado. Também existia naquela prática, nos tribunais, alguém que está sendo acusado e tem o amigo que está ao lado para ajudar em sua defesa. Esse é o papel também do Espírito Santo. Então ele é o Paráclitos. É aquele que vem, no Novo Testamento ele é apresentado claramente como uma pessoa que tem vontade, que fala, que ensina, que direciona, né? Que pode se entristecer. Né? Tem algumas religiões que dizem, mas o Espírito Santo é uma força ativa, não é uma pessoa. Não é assim que a Bíblia apresenta o Espírito Santo. Ela apresenta o Espírito Santo como uma pessoa, porque o texto bíblico diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes criados, né? No qual fostes selados para o dia da redenção. Então assim, se o Espírito Santo pode ser entristecido, é porque ele é uma pessoa. Então o Espírito Santo é apresentado claramente no Novo Testamento como uma pessoa, e quando Jesus subiu ao céu, antes de subir ao céu, ele disse, eu vou, mas eu vou enviar o outro Consolador. Eu vou enviar o Espírito Santo para estar convosco. Então ele disse para os discípulos ficarem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E eles ficaram, Jesus foi assunto aos céus, eles ficaram 10 dias no cenáculo reunidos, até que de repente, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, ouviu-se um vento como um som impetuoso que encheu toda a casa, e foi vista como línguas repartidas de fogo que desceu sobre cada um deles, e eles começaram a falar em línguas estranhas. Então ali, aquilo marca a chegada do Espírito Santo na igreja. Então, a igreja é como... E agora estou ficando empolgado, agora sai, agora vai. A igreja é comparada a um corpo. Nós seres humanos, somos um corpo, né? E a gente é um corpo que possui também uma alma e que possui um espírito. Então, quando Deus fez o homem, fez do pó da terra e soprou no nariz do homem o fôlego da vida, e o homem se tornou alma vivente. Até então, o homem estava morto. Era um ser imóvel, feito de pó da terra, do barro, e ali ele estava, até o momento em que Deus sopra sobre ele. E quando Deus sopra sobre ele, vem a vida. Então, o sopro divino, quer dizer, Deus puxou de dentro das suas próprias entranhas a nossa vida. Nós somos vivos a partir da entranha da divindade. Então, da mesma forma, Paulo vai trabalhar a questão da igreja como um corpo. A igreja de Cristo é um corpo, Cristo é a cabeça, agora todo o corpo precisa do Espírito. Então, quando o Espírito Santo desceu e entrou na igreja, a partir daí o corpo começa a se movimentar, a igreja adquire vida, e até hoje o Espírito Santo já está há mais de 2000 anos na terra com a igreja. Que maravilha, hein? Muito legal, né? Bacana. Olha, você foi falando e, nossa, 1000 ideias na cabeça também aqui. Deixa eu pensar em alguma para trazer. Mas pelo que você falou, né? Tem uma passagem aqui também que eu separei que vai ao encontro do que você falou também, que fala assim, né? Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará por si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir, em João 16:13. Então eu pergunto para você, Elvis, o que você acha que ele anunciará o que ainda está por vir? Muito legal. Então, existem... Sinuca, né? Existem coisas na Bíblia que eram, existem coisas que são, e existem coisas que serão. Então, algumas coisas do passado que já foram para nós. Coisas que são na época em que os apóstolos estavam ali e também que são na nossa época de hoje. E coisas que ainda virão, o futuro. Então, o Espírito Santo vai nos conduzir, ele vos ensinará, ele vos guiará a toda a verdade. Quer dizer, a função do Espírito Santo também é conduzir a igreja, conduzir as pessoas. A igreja que eu falo não é uma instituição. A igreja são os salvos, remidos no sangue de Cristo Jesus. São aqueles que fazem parte da igreja de Cristo,
que é o seu corpo, e Cristo sendo o cabeça. Então o Espírito Santo, ele conduz a igreja nas realidades da verdade. O que é a verdade? A verdade é Cristo. Então o Espírito Santo conduz a igreja para se parecer com Cristo, conduz a igreja no caminho de Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê o Pai a não ser por mim. Então a igreja conduz, o Espírito conduz a igreja a Cristo. E quais coisas hão de vir? Existe uma série de profecias, que um dia a gente podia fazer um outro podcast sobre profecias futuras, né? Chamar o Marcos novamente, que é um especialista em profecias apocalípticas. Sim. Então, existe uma série de profecias do futuro, né? Que de alguma forma ainda vão se cumprir, que não se cumpriram, como, por exemplo, a chegada do anticristo, né? O arrebatamento da igreja, o julgamento de todas as coisas, uma série de outras situações que ainda. Então, o Espírito Santo vai nos dando uma consciência mais clara. Por exemplo, nós estamos chegando num período da história, e eu aqui, claro, que jamais vou marcar uma data para o arrebatamento ou para a volta de Jesus, porque ninguém sabe, e quem marcar uma data está pecando, porque Jesus disse que não temos essa autoridade, é só o Pai que sabe da data. Porém, o Espírito testifica com o nosso espírito que as coisas estão muito próximas. Então a gente começa a perceber, o Espírito Santo vai nos levando, vai nos conduzindo a essa consciência do cumprimento das Escrituras muito próxima em nossa vida. Bacana, nossa, é isso mesmo. Tem muita coisa, a gente fala do Espírito Santo, a gente olha para o passado, presente e futuro, né? Então, eu acho que tem essas três visões aí que a gente pode abordar nesse sentido, que a gente está falando agora também, né? Léo? Batata quente. É uma vez de cada, né? Olha, Everson, eu fiquei pensando aqui, né? O Espírito guia, a gente já falou em outro episódio sobre essa questão da interação, da presença de Deus por meio das mensagens, dos ensinamentos que ele nos concede por meio do Espírito. Mas como nós, num mundo tão barulhento, cheio de informações de todos os tipos e sujeito a muitos questionamentos sobre o que é e o que não é verdade, né? Podemos distinguir entre, sei lá, pensando aqui, intuição, algo que uma intuição minha, algo que iria acontecer de qualquer forma, e uma mensagem verdadeira do Espírito Santo. Será que existe essa possibilidade? Eu acho que também não quero te colocar numa sinuca de bico também. Eu quero só, assim, colocar isso na mesa, porque eu acho que é uma dúvida que muita gente pode ter, no sentido de como ouvir corretamente. Muito bem. Deus se manifesta de forma, muitas vezes, suave. Né? Nós temos um episódio no Antigo Testamento onde a voz de Deus se ouviu numa breve, suave brisa. Né? Então, assim, na realidade, o Espírito Santo, ele fala. Mas nós precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo. Então, o que é estar sensível à voz do Espírito Santo? É estar ligado nas coisas de Deus. Às vezes a gente está muito ligado só nas coisas, né, materiais da vida, está muito ligado só em trabalho, correria. Não que isso não tenha a ver com Deus também, tem tudo a ver com Deus. Mas às vezes a gente fica só preso nas coisas do cotidiano da nossa vida e não para ouvir Deus, e não para orar a Deus, não para ler a palavra de Deus. Uma das formas do Espírito Santo falar conosco é através das Escrituras, porque Jesus diz: Ele vos ensinará, Ele vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho falado. Então o Espírito Santo vai falar ao nosso coração através da palavra, ou seja, conforme eu vou lendo a Bíblia e vou pedindo: Espírito de Deus, fala comigo na Escritura, o próprio Espírito Santo que inspirou as Escrituras, ele vai nos ensinar o que está escrito nas Escrituras e vai falar conosco a partir dali. Fora essa questão das Escrituras, que é a forma mais, creio eu, mais comum do Espírito Santo falar com todos nós, é a partir das Escrituras. E como ouvir isso? Tendo a prática de ler e meditar nas Escrituras. Não é só ler por ler, é ler, pensar, meditar. Bem-aventurado o varão que medita na tua lei de dia e de noite, diz o salmista. Então a questão da meditação é o parar. Na nossa sociedade tão barulhenta, como você mesmo diz, tão turbulenta, a gente precisa encontrar tempo para parar, para fechar a porta, para descansar, para ali tentar ouvir a voz de Deus falando suavemente ao nosso coração. Às vezes nosso coração está tão cheio de barulhos. Então, assim, parando para ler as Escrituras, eu ouço a voz do Espírito Santo. Mas às vezes o Espírito Santo vai falar alguma coisa diretamente ao meu coração.
mesmo que não seja direto pelo meio das escrituras, ele pode falar. E como discernir se é a minha intuição ou se não é a minha intuição? Bom, quando a gente tem o Espírito falando ao nosso coração, há uma convicção clara que é Deus. É inexplicável isso, porque o Espírito fala ao nosso espírito. Então, tem algumas coisas que às vezes é sobrenatural, obviamente, que você tem a convicção clara que foi falado com você aquilo, você não ouviu voz nenhuma, você não sabe como aquilo chegou, mas aquilo tem uma clara convicção, não tem uma sombra de dúvida que Deus falou ao teu coração. Então, assim, eu tive uma experiência um tempo atrás, né, que eu estava umas situações cheias de problemas e tal, e orando ao Senhor, e não via a resposta e tal, e quando eu levantei da oração, quando eu entrei assim na sala, veio a palavra no meu coração como se fosse um raio, e eu escutei assim dentro de mim. Eu não ouvi com os... essa é a pergunta. Como que você escutou? Não escutei com os ouvidos, escutei com o espírito. É algo inexplicável. Assim, inexplicável. Você ouve Deus falar assim. Na mente, né? Falou na mente, mas é uma convicção tão clara que não há dúvidas que foi Deus que falou com você. Ele diz, por que você não... No meu caso, ele diz assim, por que você não experimenta entregar tudo a mim? Entrega o teu caminho ao Senhor e vi aquele versículo na hora. Confia nele, ele tudo fará. Você já entregou tudo? Mas veio muito claro, coisa de segundos assim, e falou. Algumas vezes o Espírito Santo também pode falar em voz. Conheço pessoas que já ouviram Deus falar em voz e pararam para ver se tinha alguém atrás, para lá e não viam ninguém. Existe essa... Pode haver essa possibilidade, porque Deus ele é ilimitado, ele não está limitado, só fala dessa forma ou de outra forma. Ele pode usar uma pessoa para falar com você. Pode usar alguém para chegar e trazer uma mensagem para você. Você confia na fé? Como fazer? Bom, quando alguém chega e traz uma mensagem para você, né? A Bíblia diz, julgai as profecias entre vós. Então há um crivo que é a palavra é o crivo. Então você vem e traz uma mensagem e diz, olha, Deus mandou falar isso para você. Tá bom. Primeiro, eu vou passar pelo crivo das escrituras. Tá de acordo com a palavra de Deus? Ah, não tá de acordo, então já não é. Sai fora. Está de acordo com a palavra de Deus, certo? Mas eu posso falar uma coisa que está de acordo com a palavra de Deus e não sei exatamente o que Deus está te mandando falar naquele momento. Então, está de acordo? Sim. Se é alguma coisa que vai acontecer, eu vou aguardar o cumprimento. Porque essa era uma forma que Deus fazia no Antigo Testamento. Assim, quando um profeta vier falar em meu nome e não se cumprir aquilo que ele falou, tal profeta não falou. Eu não falei por ele. Eu não falei por ele. Tal profeta falou de si mesmo. Então, assim, infelizmente tem muitas pessoas, tem muitos profetas, entre aspas, falsos, né? Pessoas sem vergonhas, sem escrúpulos algum, que vão no meio do povo evangélico e fazem profecias mentirosas para o povo. Né? Católico, evangélico, seja quem for. Fazem profecias mentirosas e depois, quando não se cumpre aquela mentira que eles falaram, se não se cumpriu porque você não acreditou. É outra balela. Se Deus falou que vai fazer, não importa se você acredita ou se não acredita, vai acontecer. Porque quando Deus fala, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando ele fala, a coisa acontece. Então, se Deus falou, tem profeta que profetizando um monte de coisa, você vai ter uma filha mulher, 50% de chance de errar, né? Vai ter uma filha, tá grávida, essa que tá no teu ventre, né? Eles usam um palavreado já específico, né? Que o povo se derrete todo, né? Eis que te digo, essa que está no teu ventre é do sexo feminino, ou mulher, é varoa, né? Usa palavras assim, aí nasce o menino. Nasceu o menino, não, é porque você não teve fé. Não, Deus não mente. Se ele falou, ele falou. Então, assim, tem uma série de profecias. E por que Deus ia perder tempo fazendo. Como é que chama? Revelação, né? A gente chama de revelação do sexo, né? Eu tô falando assim. Exatamente, a gente chama isso de revelamento, né? Fulano e tal vai casar com não sei quem, esse vai fazer com isso aqui. Então, assim, claro que Deus é livre para fazer o que ele falar do jeito que ele quiser. Mas tem coisas que você já percebe que é coisa do coração das pessoas. Então, assim, como saber se o Espírito Santo está falando comigo? Se Deus está falando comigo usando uma pessoa. Então, primeiro, essa palavra dessa pessoa tem que ser alguma coisa que ela não sabe a meu respeito. Se ela vai falar, que ela já sabe. Segundo, eu vou passar pelo crivo da palavra. Depois, eu vou esperar o cumprimento. Se for de Deus, vai cumprir. Não cumpriu, não era de Deus. Era do coração do profeta. E não de Deus. Ou de outras coisas. Ou de outras coisas. Piores. Interessante, né? E realmente, tá na minha câmera? Tá. É muito interessante, né? E é uma coisa muito dinâmica também que
o Espírito realmente está na igreja, está ensinando, como você colocou, está ali no dia a dia também, né? Isso é muito bacana, né? Porque é algo que, igual você falou, tá ao lado da pessoa durante a caminhada da fé, né? Porque a gente vive nesse mundo físico e tem muitas interferências, né? E a gente precisa realmente ter Deus ali do lado para realmente saber a vontade dele, e a vontade dele também está presente na Bíblia. Enfim, tem várias coisas que vão ajudando também na caminhada, né? Tem um ponto que você falou também, eu acho que até esses dias eu lembrei agora, que vai ao encontro também do que a gente estava falando aqui, que tem uma palavra que fala assim, né? Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, né? Em Efésios 5:18, né? E o que seria esse vinho? Que tem alguma marca? Vinho vermelho, branco, frisante. Frisante. Na realidade ali eu entendo assim, o texto pode ser aplicado obviamente ao vinho com álcool, né, onde as pessoas se embriagam e a Bíblia é contra a embriaguez e diz que os bêbados não herdarão o reino dos céus. Então assim, a Bíblia é absolutamente contra a embriaguez, mas eu acho que ali há um senso que a gente chama na hermenêutica. Só um minutinho, porque eu falei um pouco com ironia, mas foi pelo sentido do que eu não expliquei também, né? Que a gente viu agora o carnaval também e outras coisas que, né, não só a questão do vinho, da bebida em si, né? Exato. Mas enfim, vou passar para você. Então, assim, é aquilo que a gente chama na hermenêutica, que é a ciência de interpretação bíblica, de sensus plenor, né? Quer dizer, há um sentido mais profundo naquilo. Então, há uma primeira observação, que seria realmente a embriaguez, né? Que leva à dissolução, ao pecado, né? E a gente vê, infelizmente, em épocas de carnaval, né? Onde as pessoas falam de uma alegria, né? Alegria. Que alegria do carnaval, né? É a alegria que vai tentar substituir a verdadeira alegria que é Cristo. Porque quem tem Cristo não precisa encher a cara. Quem tem Cristo não precisa se prostituir no carnaval. Não que todo mundo que vá no carnaval faça isso, né? Mas assim, há uma grande proliferação, infelizmente, né, de bebedeiras, de prostituições. Há, infelizmente, carros alegóricos infames, né, que exaltam a pessoa de Satanás e não de Cristo, né, algumas coisas mais lá que são podres no carnaval, infelizmente. Não né? é um bom, abrindo um parênteses aí que na pergunta do Tarcísio, não é um bom ambiente para um cristão de maneira geral, né? Exato. O ambiente carnavalesco. Exato, que a própria palavra já fala carnaval, festa da carne mesmo, né? Então aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus, né? Quer dizer, que vivem para os seus desejos. Então no carnaval as pessoas elas acabam dizendo assim, né? Vamos dizer, soltar franga, né? Ou seja, vamos fazer o que queremos fazer e é tudo válido no carnaval, né? E na realidade não é assim, né? Infelizmente o carnaval tem que acabar nas cinzas mesmo, né, para as pessoas, né, porque só sobra cinzas depois. Porém, né, uma coisa importante na vida da pessoa é que o Espírito de Deus, ele é que traz a verdadeira alegria, porque a Bíblia diz que o fruto ou o resultado do Gálatas 5:22, o resultado do Espírito Santo na vida de uma pessoa é amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. Quer dizer, se a pessoa não tem o Espírito Santo, ela não tem a verdadeira alegria. Ela preenche as coisas, a vida dela, com outro, porque tem vários tipos de alegria. Tem as alegrias momentâneas, a alegria de você ganhar um dinheiro, a alegria de você conseguir vencer um obstáculo, a alegria de você comer uma boa comida. Tem as alegrias momentâneas que não preenche o coração do ser humano como um todo, e tem a alegria de Deus que preenche o seu coração, que mesmo não comendo uma boa comida, mesmo você não atingindo metas, você é feliz. Então essa verdadeira felicidade só é dada pelo Espírito Santo. Então quando ele diz lá, não vos embriagueis com vinho, então num sensus pleno, quer dizer, numa observação mais profunda, o que seria esse vinho? Esse vinho é aquilo que entorpece a mente, porque faz uma comparação com o vinho natural, onde no muito beber o vinho natural, uma pessoa pode se embriagar, e quando se embriaga, ela perde a consciência das coisas que ela está fazendo, ela perde a noção do certo e do errado, ela vive num mundo fantasioso, ou seja, ela entorpece a mente dela com álcool. Então, não vos embriagueis com vinho. Que vinho? O vinho são as ofertas
deste século, as ofertas deste mundo. É a oferta de dizer, não, se você tiver muito dinheiro, você vai ser feliz. Se você atingir todas as metas, você vai ser feliz. Se você tiver isso, aquilo, você vai se dar bem na vida, muita fama, aí você vai ser feliz. Então, isso é uma embriaguez, é uma embriaguez psicológica que entorpece a pessoa, que leva a pessoa a ser comandada, controlada por agentes que estão aí fora e que leva a pessoa a passar a vida inteira dela correndo atrás do vazio. Então não vos embriagueis com o vinho, com as ofertas deste mundo pecador que leva a pessoa a perder a verdadeira consciência de Deus, mas deixem-se encher pelo Espírito de Deus que quer encher o coração de vocês e habitar na vida de vocês. E aí, estar cheio do Espírito Santo é a melhor coisa que alguém pode ser. Às vezes a cultura popular ela acaba sendo até mesmo eu diria de certa forma manchada por aspectos pecaminosos, né? Onde cria-se um pensamento errado para induzir as pessoas ao erro. Então, por exemplo, quando se fala Espírito Santo, as pessoas pensam numa fumaça, numa coisa assim meio fantasmagórica, etérea, completamente estranha, esquisita, né? De uma outra espécie. Ou pensam, alguém cheio do Espírito Santo é alguém que está vivendo com as roupas todas rasgadas, num monastério, num lugar muito, não que eu sou contra monastério, não é isso, mas o cara está vivendo num lugar muito lúgubre, muito escuro, meio esquisito, fechado dentro de um quartinho, quase em depressão. Esse é o cara cheio do Espírito Santo. Tem nada a ver isso. Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio da felicidade, da alegria de Deus na alma, do coração, que não precisa das alegrias deste mundo, como carnaval e outras coisas que só trazem para o ser humano no dia seguinte dor de cabeça, arrependimento, raiva, angústia e depressão. Então, a alegria de Deus é a alegria verdadeira, que perdura na alma para sempre. Então, ser cheio do Espírito Santo, ou ter a presença do Espírito Santo por perto, é a melhor coisa que alguém pode ter. Experimentar a vida com Deus é como experimentar banquetes celestiais. Viver na presença do Espírito Santo é como andar nas nuvens. Viver na presença do Espírito Santo é ter a melhor vida que alguém pode ter aqui nessa terra. É ter a alegria maior, é ter o gozo maior, é ter a paz maior, é ter o sentido e o significado da vida de forma maior. Quanto mais você está perto de Deus, mais você curte e aproveita a vida. As pessoas criam esse imaginário popular que curtir a vida é bagunçar, beber todas, encher a cara, estourar o fígado na bebida, morrer de cirrose. Verdade. Isto que é curtir a vida. Isso não é curtir a vida, isso é ser destruído pela vida. Curtir a vida é saber apreciar a beleza da vida. E a beleza da vida é estar na presença de Deus. Quanto mais perto de Deus você está, mais colírio você tem para enxergar perfeitamente a vida e a noção da vida. Quanto mais longe você está de Deus, mais embaçada fica a tua visão e menos você enxerga a presença de Deus e menos você enxerga o sentido real da vida. Então, ser cheio do Espírito Santo é a coisa mais impactante, é a vida melhor. As pessoas mais felizes que eu conheci nesta terra foram as pessoas mais perto de Deus e mais cheias da presença de Deus. Não eram pessoas lúgubres, não eram pessoas estranhas, não eram pessoas tristes, depressivas, que ficavam lá sem poder falar nada. Não, eram pessoas que sorriam. Eram pessoas que viviam sorrindo, que viviam de gozo, de alegria. Chegar perto delas era um prazer. São as pessoas mais cheias de Deus. É isso que nós precisamos. Sensacional, isso mesmo. Eu acho que vai dentro desse assunto mesmo. A nossa cultura falou muito disso também do carnaval, mas não só isso, né, gente? Acho que é essa percepção mesmo de entender o que é a alegria verdadeira, né? Que é a alegria que excede todo entendimento, né? Que é a palavra que fala isso também, né? Então, às vezes, muitas vezes, na verdade, né? As pessoas de fora vão olhar e vão falar, nossa, não entendo a alegria daquela pessoa e assim por diante, né? Mas porque ela tem algo superior ali, né? Não é só baseado nas circunstâncias que ela tá vivendo, né? Pode ser algo nesse sentido, né? Mas vou deixar pro Léo agora também aqui, senão só eu falo. E eu acho, eu vou interpelar o Léo aí rapidinho. Pode. E eu acho que essa questão é muito importante que você colocou aí, Tarcísio, porque de alguma forma as pessoas às vezes, você olha para uma pessoa e fala assim, pô, mas o cara tá sem dinheiro.
O cara tá desempregado às vezes. Mas o cara de repente tá com um problema na família sério, ou tá com uma doença terrível aí. E você olha, o cara tem paz, tem alegria, tem prazer na vida. Como é que pode isso? E não murmura, às vezes não murmura, não tá na revolta, né? Então assim, dá vontade de ficar perto da pessoa. E o que acontece com ela? Ela está cheia de Deus. Né? Então a pessoa, quando não está cheia de Deus, ela precisa se encher de outras coisas. Ou ela vai se encher de trabalho, ou ela vai ocupar todo o seu tempo correndo atrás do dinheiro, ou ela vai se encher de bebida, ou ela vai se encher de drogas, ou ela vai se encher de sexo, ou ela vai se encher. Ela não está cheia de Deus, ela precisa de alguma forma trazer um certo prazer para o cérebro dela, para a vida dela. E ela vai correr atrás dessas coisas o tempo todo, para perceber que o tempo vai depois, ela vai perceber que o tempo vai passando e que tudo aquilo que ela fez ou deixou de fazer já não vale mais nada, porque a velhice vai entrando e a depressão vai chegando cada vez mais. Então, é importante estar na presença do Espírito. Ô, Everson, dentro disso eu lembrei de uma pergunta agora, né? Às vezes a gente ouve, né, falar assim também que, por exemplo, no coração de todo homem, toda mulher tem um buraco do tamanho do preenchimento de Deus, no caso, assim. Você concorda com isso? Sim, porque o ser humano ele foi criado, ele tem um propósito na criação. A criação é para se relacionar com o Criador. Então, quando o homem pecou, ele se separou do Criador. Então ficou esse vazio, ficou esse abismo. Nada preenche esse abismo. Então, há um abismo no coração do homem e este abismo só é preenchido com a presença de Deus. Você pode tentar de qualquer forma, você pode tentar com realizações profissionais, você pode tentar com fama, você pode tentar com casamentos, você pode tentar com filhos, com mulher, com tudo. Você nunca vai conseguir preencher o vazio do coração se Deus não estiver lá. Se Deus estiver, tem o preenchimento. Aproveitando, né, deixa... Everson, a pessoa tá lá, ela, né, é uma pessoa que conquistou muitas coisas na vida, sucesso, tem a casa dos sonhos, tem tudo que ela queria, e ela é uma pessoa infeliz e a gente sabe a razão pela qual ela é infeliz. Mesmo assim, o que você acha que impede essas pessoas de buscar a Deus e então ser cheio do Espírito Santo? Bom, Léo, a questão da pessoa buscar a Deus tem a ver com, de repente, ela desejar sair da vida onde ela está. Essa é uma grande questão. Porque, às vezes, a pessoa ela está vazia de Deus, mas se você chamar ela para Deus, ela vai desviar. Ela quer outras coisas. É nesse sentido, vou te interromper. É exatamente nesse sentido a minha pergunta, porque só para acrescentar agora, eu lembrei de um detalhe. A gente vive numa sociedade que a hora que as pessoas sentem esse vazio, elas buscam a espiritualidade. Que é uma coisa X que a gente, sei lá, eu não sei exatamente interpretar, mas é tipo, sei lá, uns vão fazer yoga, os outros vão acender uns incensos e ir no meio da natureza, o outro vai, sei lá, fazer qualquer coisa. Às vezes essa pessoa que está buscando essa espiritualidade até conhece o Deus, né? Mas por que você acha que ela dá meia volta ali? Porque a religião, a espiritualidade ou a religião é um outro caminho para preencher o vazio da ausência de Deus na vida. Então, alguns vão para as drogas, para a bebida, outros vão para a religião. A religião também não preenche. Porque às vezes as pessoas querem uma religião, elas não querem relacionamento. Religião é diferente. Religião, eu cumpro o protocolo da religião. O que eu tenho que fazer? Você vem uma vez por semana aqui, você faz isso, aquilo, você faz aquele outro e tá tudo certo. Então, eu fiz o cumprimento X, então é isso? Então é isso. Então, é isso que eu quero. Mas não é algo que invada a vida dela como um todo. Não é algo que modifique o modo de pensar, que modifique a caminhada, que modifique o trabalho, que modifique a relação com a esposa, que modifique a relação com os filhos, que modifique a relação com o dinheiro, consigo mesmo. Não é algo que mude a perspectiva da pessoa. Então ela quer um acréscimo. As pessoas às vezes elas querem acréscimo. Olha, eu tenho meu time de futebol, eu tenho meu trabalho, eu tenho a minha família, eu tenho meu lazer
E tem a Opa, minha igreja. eu preciso também da religião, senão vai ficar faltando uma peça nesse quebra-cabeça. Aí eu coloco a religião como mais um departamento da minha vida. E não é assim. Então a pessoa, ela acaba tentando preencher a vida também com a religião. É onde ela não encontra Deus, porque Deus não está na religião propriamente dita. Religião que eu digo é um apanhado de regras, é um apanhado de protocolos. Deus não está nisso, Deus está no relacionamento. Agora, por quê? Inclusive ele criticou isso, né? Exato, criticou isso. Então, por que a pessoa não encontra Deus? Você vê, os religiosos da época de Jesus não encontravam Jesus. E foram alvos da crítica de Jesus. Por que a pessoa não encontra Deus? Porque encontrar Deus significa olhar também para si mesmo e reconhecer os seus próprios pecados, reconhecer os seus próprios erros. Quando você chega até Deus, Deus bota um espelho na tua frente para você olhar quem você realmente é. E às vezes o que as pessoas menos querem é olhar para si mesma, é olhar para os seus pecados e dizer: olha, eu reconheço que sou um pecador, eu preciso me arrepender, eu preciso mudar de vida, eu quero mudar de vida, eu estou vivendo em pecado. Então, a Bíblia chama de arrependimento, ou seja, mudança de mente. Arrependimento é a palavra no grego metanoia, que significa mudança de mente, mudança de forma de pensar. Então as pessoas não, o que elas querem? Elas querem acrescentar a Deus. Elas não querem mudar a forma de pensar em geral. Elas querem acrescentar a Deus à vida delas. Então ela quer viver uma vida correndo atrás das coisas que lhe dá prazer, correndo atrás do dinheiro, correndo atrás da bebida, correndo atrás dessas coisas. Mas... e acrescenta a Deus nessa história para sacramentalizar a busca dela. Ela quer sacramentalizar a via dela, a busca dela. Então ela está enganando o outro, ela está tentando competir, destruir o outro. Ela tenta sacramentalizar tudo aquilo para dizer: não, Deus está comigo, entendeu? Então é o cara que rouba o dinheiro e faz uma oração agradecendo a Deus porque deu certo o roubo. Quer dizer, ele quer sacramentalizar o erro dele. Deus não é assim. Na relação com Deus, ele te chama para uma vida de arrependimento. Por isso, a primeira mensagem pregada quando Jesus chegou na terra por João Batista era: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. E a mesma mensagem pregada por Jesus: arrependei-vos. Quer dizer, esta é a mensagem de Cristo: arrependei-vos. Vocês estão vivendo errado, ele precisa mudar de vida. Ele precisa ser transformado, ele precisa voltar atrás das coisas erradas que estava fazendo para adquirir um novo pensamento, um novo caminho. Interessante, ótimo. Eu vejo assim que a gente tem, nossa, muito assunto para esse tema, né? Eu tenho mais uma pergunta aqui também. É interessante esse contraponto que você fez também da religiosidade e de realmente buscar Deus, Espírito Santo nesse sentido, né? Tem algumas passagens também que falam um pouco a respeito, né? Não sei o que você pensa a respeito disso, Everson. Por exemplo, será que a pessoa que tinha o Espírito Santo, será que ela pode perder isso conforme ela vai vivendo ou deixando de buscar a Deus nesse sentido? O que você pensa a respeito disso? Então, essa é claro que é uma briga teológica, né? Se pode perder, não pode perder, né? No meu conceito, então, você tem lá: não entristeçais o Espírito Santo, no qual fosse selados para o dia da redenção. Então, uma pessoa pode entristecer o Espírito Santo. O texto diz: não extinguais o Espírito. Uma pessoa pode apagar o Espírito Santo na vida dela, né? Jesus fala a respeito, uma pergunta que as pessoas muito fazem a respeito da blasfêmia contra o Espírito Santo, que é o pecado sem perdão. O que seria a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Então, assim, dentro do contexto de que Jesus está falando ali, é quando os líderes religiosos estão acusando Jesus de estar fazendo a expulsão de demônios pelo próprio Beelzebub, que seria o príncipe dos demônios na consciência deles, né? Então Jesus fala dessa blasfêmia. O que seria a blasfêmia contra o Espírito Santo? A meu ver, a blasfêmia contra o Espírito Santo é rejeitar a obra do Espírito Santo, porque o Espírito Santo vem para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo quer convencer você de que você é um pecador, que haverá um juízo sobre o mundo, mas há a justiça de Deus para a tua vida em Cristo Jesus. Então, quando a pessoa rejeita esse convencimento: eu não mato, não bebo, não roubo, não fumo, eu não sou pecador. Então, a pessoa acha que pecado é só matar, beber, roubar e fumar, né? Então, eu não sou pecador. Então, quando você rejeita a obra do Espírito Santo, então você não tem como ter o perdão de Deus na sua vida. Então, assim, esse afastar-se do Espírito, eu acredito que é uma possibilidade, sim.
Por isso a Bíblia diz, quem está em pé, olhe para que não caia. Textos bíblicos como aquele que diz assim, nós não somos daqueles como aquele o cão que volta ao vômito, ou a porca que volta ao lamaçal. Então assim, me parece muito claro na Bíblia que há a possibilidade de pessoas que uma vez estiveram no contato com o Espírito, acabar retornando ao mesmo estado de vida e até pior do que era no princípio. Mas aí dá um outro podcast para discutir isso aí com muita cautela. Não, bacana, exatamente. Eu acho que essa questão é muito importante de como o espírito está, né? Tem eu vi um livro antigo da catequese, né? E aí lá eles tentavam ilustrar, porque o catolicismo interpreta os pecados de 3 formas, né? Quer dizer, de 2 formas. Os pecados veniais e os pecados mortais, né? Ele separa aí, digamos, em 2 partes. Sendo os mortais aquele que leva a perdição, né? Você perde o céu. E os veniais, eles não permitem, ou quer dizer, não te levam ao inferno. Digamos assim, você é um pecadinho, digamos assim. E aí lá a figurinha mostra, né, um menininho sentado assim, né, numa cadeira. Na primeira ele está em estado de graça, então interpretando assim, baseado na nossa conversa, ele está em contato pleno com o Espírito Santo, né? Então tem tipo um anjinho ali uma figura, tipo, para ilustrar o Espírito Santo. E aí o menininho tá com as roupas todas branquinhas, tal, e o anjinho com as mãos no ombro, assim, né, dessa criança. E no segundo momento, a hora que a criança comete lá o pecado venial, né? Uma mentira, tipo, seu pai tá em casa? Não tá em casa, né? Aí o anjo tá ali ainda, mas não encosta mais na criança. E a bermuda da criança fica meio acinzentada, assim, sabe? E no último estágio, a hora que se comete um pecado mortal, né? Que seria, sei lá, um pecado muito grave, aí o anjo não olha mais pra criança, ele tá de costas, né? E a criança tá toda vestida de preto, assim. Então eu achei uma ilustração interessante, porque muitas vezes, igual você mencionou agora, né, que a Bíblia diz que não extinguir o espírito, né? Esse é um termo muito usado para lidar com fogo, né? Sim. Então eu acho que isso leva a gente a imaginar como que seria essa presença espiritual em nós. Exato, até porque também o fogo é um dos símbolos do Espírito Santo. Quando eles receberam o Espírito Santo em Atos Apóstolos capítulo 2, viu-se como que línguas repartidas de fogo pousando sobre cada um deles. Então essa questão da presença do Espírito, que pode ser alimentada ou pode ser extinguida em nossa vida. Então, o que alimenta a presença do Espírito em nós? É uma vida de comunhão com Deus, uma vida de busca pelo Senhor, uma vida de adoração, uma vida onde eu vou buscar me limpar dos pecados, me afastar dos pecados, daquilo que, né, porque, por isso que a Bíblia diz lá, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. É quando eu vou tentando buscar um caminhar mais próximo de Deus, eliminando coisas da minha vida que me afastam de Deus. Então isso eu vou alimentando a chama do Espírito, a ação do Espírito na minha vida. Conforme eu vou me distanciando de Deus, eu vou apagando essa chama do Espírito dentro de mim. Eu tinha você falou do pecado contra o Espírito Santo, né? Eu sei que esse não é o tema principal da nossa conversa hoje, mas eu tinha uma interpretação um pouco diferente dessa. Para mim, o pecado contra o Espírito Santo era a negação da existência mesmo, de Deus, assim, de maneira geral. Porque se Deus perdoa todos os pecados, né? E para que eu tenha perdão desse pecado, eu só preciso pedir, porque ele é gratuito. A única, na minha lógica, né, inocente, a única forma dele não perdoar um pecado é eu não pedindo. E talvez o pecado de não crer, fosse o único pecado sem perdão, porque aquele que não crê não vai pedir, porque ele não acredita. Então seria, tipo, na verdade, um paradoxo. E acaba estando ligado, né? Porque se a obra do Espírito é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, quer dizer, quando eu não creio naquilo que o Espírito está falando ao meu coração, eu estou fechando as portas para o arrependimento, né? E acabo, então, se eu morrer dessa forma, né, distante de Deus. Exatamente.
Legal, eu gostei. Não disso, não especificamente. Que fique bem claro. O Tarcísio. Não. Interessante, né? Eu acho que do episódio em si, né, gente? Eu acho que a gente aprende tanto aqui, né? E se diverte também. E se diverte também, por que não, né? Eu acho que aprender acho que pode ser divertido também, né? Que bacana, nossa. Dá um comercial de faculdade, dá um comercial, né? já. Aprender é divertido também. O de escola também, né? É de escola também, né? Enfim, né? Que bacana, hein, gente? Eu acho que eu tô satisfeito. Você quer fazer mais alguma pergunta? Sensacional, não. Eu acho. Você quer fazer um encerramento, Everson? Muito bem, então o Espírito Santo é uma pessoa e quer se relacionar comigo e com você. Então, a nossa busca deve ser por estar perto do Espírito Santo. Devemos amar o Espírito Santo, devemos buscar o Espírito Santo. Aliás, Jesus disse que se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo àquele que os pedirem. Então nós devemos pedir a Deus que queremos um relacionamento mais profundo com o Espírito Santo, que queremos ser cheios do Espírito Santo. Devemos buscar esse enchimento do Espírito Santo na vida, quando nós vamos querer se aproximar mais de Deus, quando nós queremos tirar de nós aquilo que atrapalha o relacionamento com Deus, quando nós estamos tentando nos humilhar diante de Deus e mostrar que para nós mesmos que a humildade é o melhor caminho que nós podemos seguir. Então essa busca pelo Espírito Santo é uma busca eterna na nossa vida enquanto estamos aqui na Terra. Ou seja, nós devemos fazer isso sempre. Nunca, eu acredito que nunca nós chegamos num ponto dizendo, olha, eu não preciso mais me encher do Espírito, já estou no top do top. Sempre há um espaço a mais para o Espírito Santo ocupar na minha vida. Sempre há um espaço a mais para o relacionamento com o Espírito Santo. Sempre há uma intimidade maior que eu possa desfrutar da presença do Espírito Santo. Sempre há um oceano mais profundo para eu mergulhar na presença do Espírito Santo e deslumbrar-me com as grandezas e as maravilhas dessa profundidade, desse relacionamento maravilhoso que transforma todo o meu ser. Então, assim, a busca pela presença do Espírito Santo deve ser algo pertinente, corriqueiro da nossa vida e devemos cada vez mais estar perto dele para a glória do Senhor. Deus abençoe vocês, um grande beijo aí para todos. Amém. Amém. Muito obrigado então, Everson, Léo, adorei o episódio. Obrigado, Everson, muito bom. Okay, obrigado a vocês. Não se esqueça então, né, se você ficou até agora, ó, se inscreve no canal, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos. Dá um joinha. Dá um joinha que é importante pro canal. Tá certo? Então, até o próximo episódio. Tchau, tchau.